Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, bom dia Lica, bom dia Ádia, bom dia Adri, bom dia Lu, bom dia Paula, Jaque, vamos que vamos meu povo, vamos rezar. Nosso segundo dia do jejum, como é que foram de primeiro dia? Tranquilos? Teve gente que me contou que ontem me esqueceu. Tava comendo uma sobremesinha e teve que correr. Porque tinha esquecido. Até a gente lembrar, né? Bom dia, Thalita. Bom dia, Glória. Bom dia, Naura, Elaine. Eu acho que tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Bom dia, Amanda. Difícil, Lica? Né? A gente é desacostumado. Tio Paulo, eu acho que é o teu som. Tio Paulo não tá me ouvindo, né? Não adianta falar isso pra ele. Estão me ouvindo, né? Então tá, beleza. Gente, a gente vai começar a rezar então. Só mais um minutinho aqui. Já é 32, a gente já vai começar a rezar. Vamos começar com a consagração Preciosíssimo Sangue de Jesus. Depois a gente vai pra Augusta Rainha, tá? E a gente vai entregar aqui nessa manhã, né? Eu acho que todo mundo já... Ouvindo bem, então tá ótimo. Eu acho que todo mundo já tá com a sua lista de intenções prontas, né? Ontem eu falei sobre a importância da gente ter essa dimensão da libertação, da gente enxergar, né? Onde que tá a situação que a gente precisa orar, que o Espírito Santo vem em nosso auxílio, porque a gente tem essa dimensão, né? Onde, pelo que eu preciso rezar, né? Pelo que Deus espera... O que Deus quer que eu reze, né? Isso é muito lindo, né? Porque Deus, ele nos revela também as áreas que a gente precisa rezar. Às vezes a gente não tem essa atenção, né? A palavra de Deus diz isso, né? Que às vezes a gente não sabe o que pedir, a gente não sabe rezar como convém, né? Mas o Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio, né? E que o Espírito Santo venha mesmo em nosso auxílio. Eu acredito que algumas pessoas ainda... Vão começar o jejum daqui a alguns dias, né? Algumas pessoas já falaram comigo, Jéssica, posso começar um pouquinho depois? Pode começar a hora que quiser, né? A gente tá fazendo aqui uma campanha juntos, né? Mas, inclusive, essas reflexões todas e a nossa oração vão ficar aqui gravadas no meu Instagram, né? Depois, se alguém quiser até repetir, tá igual a Quaresma, tá tudo aí. Mas eu acredito, era isso que eu queria falar, eu acredito que ainda muitas outras intenções o Senhor vai trazer ao nosso coração. Então, a gente tem que estar assim com os ouvidos, né? O nosso coração atento. Talvez algumas intenções que a gente tenha colocado agora, um pouquinho mais pra frente, Deus vai nos trazer uma revelação um pouco maior. A gente vai acabar colocando ainda outras intenções, né? A gente vai colocar ainda algumas outras coisas. A gente vai começar a enxergar, né? A oração, né? Ela tem esse poder, né? A oração, aqui nesse momento, esse momento que a gente começa a rezar, a gente entra numa guerra, né? A gente entra numa batalha, um campo de batalha, né? E essa guerra, essa batalha vai abrindo caminho pra gente passar, levando a graça de Deus, né? E de repente, nesse abrir de caminho um pouco mais ali pra frente, a gente tem uma dimensão um pouco maior, né? Do tamanho da batalha, das coisas que a gente precisa rezar, né? Da postura que a gente precisa ter, né? Muitas vezes essa revelação vem no caminhar, né? Da luta, da batalha. E aí a gente vai acrescentando ali, né? Uma outra coisa que a gente vai enxergando, uma outra coisa que a gente vai sentindo, né? Sempre rezando também pelo nosso próprio coração, né? Pelas nossas próprias atitudes, para que a gente dê conta, né? De ser o tipo de soldado que tá na guerra disposto para lutar. Vamos rezar então, meu povo. Bom dia, Fran! Vamos rezar então. Vamos começar pela consagração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus, já entregando toda a nossa família, né? E colocando tudo debaixo da proteção do Preciosíssimo Sangue de Jesus, porque é assim que nós vamos para a batalha protegidos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pelo dom da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos, Senhor. Obrigada porque nós levantamos essa manhã, Senhor, porque nós acordamos nessa manhã. Obrigada, Senhor, por todo o favor, por todo o bem, por toda a graça, Senhor, por todo o desejo, por toda a tua iniciativa, Senhor, de trazer libertação para a nossa vida, pelo teu desejo, Senhor, de nos trazer liberdade, de nos trazer um tempo novo, Senhor.
para que na Tua presença nós possamos Te servir, Senhor, para que a nossa família possa professar o Teu senhorio. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Senhor. Nós somos muito gratos, Senhor, por esse tempo de batalha, de oração, por esse tempo de graça, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada um que nesse momento, Senhor, tá com seu telefone na mão, Senhor, na frente de um computador, Senhor, e tá rezando junto, tá acompanhando, Senhor, e batalhando pelas suas realidades. Nós queremos Te pedir, Senhor, venha em nosso socorro nessa manhã, Deus Todo-Poderoso. Vem em socorro e vem em auxílio de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas adversidades, Senhor, tudo aquilo que nós temos passado, todas as situações, Senhor, que nós não sabemos mais, Senhor, como lutar, aquelas coisas, Senhor, que nós não sabemos nem mesmo como agir, Senhor, que nós estamos nos sentindo fracos, enfraquecidos, tanto, Senhor, enfraquecidos nessa manhã. Nós pedimos a graça do Teu Espírito Santo agora para nos conduzir, Senhor, nessa oração, nessa manhã de oração. Vem, Espírito Santo, e nos conduz agora nosso entendimento, a nossa razão, as nossas emoções. Espírito Santo, vem trazendo calmaria às nossas emoções, colocando cada coisa no seu devido lugar e nos inspirando agora. Espírito Santo, vai trazendo carismas a cada um que está rezando, para que cada um tenha aquela palavra certeira de ciência, de profecia, possa ter a sabedoria de compreender, de discernir. Vem, Espírito Santo, em nosso auxílio. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa e todos que nela habitam. Entrega as pessoas que moram contigo na tua casa. Nominalmente eu te entrego, Senhor. Coloco-me debaixo do teu sangue, meu esposo, João Batista, os meus filhos Alice e Isaac. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concedes para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo do teu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia, as pessoas, empresas e instituições com que vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Pedimos o sangue de Jesus também sobre todos os objetos de trabalho, espaços de trabalho, sobre medicamentos, sobre espaços da casa onde pessoas têm medo. O Senhor coloca no meu coração pessoas com muito medo, pessoas com mal-estar enquanto rezam essa oração. Se você tem se sentido mal, assim, né? Algumas pessoas, só de rezar, de começar a oração, começam a se sentir mal, né? Tem vontade de não rezar mais. E talvez em alguns momentos você até tenha parado de rezar. Não pare de rezar, né? Nós precisamos resistir a esses sentimentos que às vezes vêm para nos tentar, para a gente não rezar. É preciso resistir agora. Nós pedimos, Senhor, que o teu sangue vá retirando de nós todo o mal-estar, seja ele físico, emocional, espiritual, Senhor. Que o teu sangue vá nos lavando. Entregamos e colocamos debaixo do teu sangue diagnósticos médicos, Senhor. Medicações, o remédio que cada um toma, pessoas que são cuidadoras, Senhor, estão tão cansadas, Senhor. Nós colocamos todo este cansaço, Senhor, o corpo físico de cada um, Senhor, daqueles que são cuidados, dos enfermos e também de seus cuidadores, Senhor.
o Senhor coloca assim no meu coração, me traz assim a visualização mesmo, né? De medicamentos, de coisas assim, de pessoas que cuidam de outras, sabe? Eu não sei nem dizer, mas eu vejo não instrumentos, mas coisas assim hospitalares, de cuidado em casa, sabe? Pessoas muito cansadas, assim, né? E o Senhor vindo em socorro disso, assim, em sentido a gente colocar mesmo, toda vez, né, que você for dar um remédio para alguém, que você for tomar, né, consagrar o sangue de Jesus, essa medicação, para que tenha o efeito esperado, né, para que traga todo o benefício, né, porque foi receitado essa medicação, assim, eu sinto o Senhor trazendo ali, gente, isso é tão impressionante, né, porque a gente tá falando de coisas tão humanas, né, mas sempre há a graça de Deus, né? Mesmo nas coisas mais humanas, né? Que é lá na química de uma medicação, ali há a graça de Deus para fazer aquilo ter efeito, para fazer ter eficácia, né? O Senhor vem em socorro. Nós pedimos também a Virgem Maria que vem em nosso auxílio, que vem em nosso socorro nessa manhã em todas as nossas lutas e batalhas, né? Em especial aquelas pessoas mais cansadas, aqueles que estão enfermos, né? Pessoas ansiosas, depressivas, aqueles que têm problemas no casamento, aqueles que têm sentido um desejo, inclusive, de desistir, né? De buscar Deus, de permanecer em Deus, as pessoas com dúvidas. Nós clamamos a Nossa Senhora que venha em socorro de todas as pessoas que estão sendo tão tentadas, de todos nós que estamos fazendo esse jejum e que enfrentamos tantas tentações ao longo do nosso dia. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém, meu povo? A gente vai agora um pouquinho para a palavra, para pegar aquilo que, né, trazendo a meditação de hoje, aquilo que o Senhor quer trazer para nós a respeito da libertação, e depois a gente vai rezar baseados nessa palavra de libertação que o Senhor traz para nós hoje. Eu só vou tomar um golinho d'água, hoje eu tô com sede. E vamos lá. Nós vamos meditar o mesmo trecho, mas em evangelhos diferentes, né? Lembra sempre, aqui no meu Instagram, e as pessoas que assistem pelo YouTube. Daí quem assiste no YouTube, se quiser ver a palavra, vai ter que vir aqui no Instagram pra olhar. Porque eu não coloco lá. Nem sou eu que coloco, né? É a Kátia que coloca pra mim. As palavras eu sempre coloco ali na legenda do vídeo, tá? Todas as palavras que são meditadas. Então, você tá aqui assistindo, eu vou citando palavras, todas as palavras que eu cito aqui depois ficam ali na legenda do vídeo, que fica ali no meu feed, tá? Hoje a gente vai meditar Mateus 17, do 14 ao 21, e Marcos 9, do 14 ao 29, que é a mesma palavra, tá? Mas contada por cada um, né, dos evangelistas de uma maneira diferente. A gente vai começar um pouquinho aqui, eu vou ler um pouquinho pra gente, em Mateus 17, né? O menino epilético, que é a palavra que tá movendo, né, que Deus trouxe de revelação pro nosso jejum. Quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Versículo 19. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé.
Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força de jejum, de oração e de jejum. Olha só, a gente tem aqui uma cena, então, né, de um pai, tem uma multidão ao redor de Jesus. Jesus já está falando com aquele povo, Jesus chega, o povo vê que Jesus está ali, o povo vem vindo. Vem um pai, né, se prostra aos pés do Senhor, né, se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, né? Esse pai está num desespero imenso. E aí, esse filho dele está possuído por um demônio. A gente tem em todos os evangelhos, né, um diagnóstico ali, né, que é o menino epilético, né? Mas a gente também tem a raiz dessa doença, que aqui no evangelho, nesta situação específica, né, era uma situação espiritual, né? Manifestava-se no corpo desse menino, né? Mas esse menino estava possuído por uma espécie de demônio. E aí os discípulos, gente, a gente vê, os discípulos já expulsavam demônios, a gente vê que eles, inclusive, né, depois que eles saem em missão, eles chegam e ficam: olha, os demônios não são sujeitos, a gente manda eles saírem em teu nome, Jesus, eles saem, eles acharam aquilo o máximo, né? E aqui eles não conseguiram, né? E eles vão até Jesus e dizem: Senhor, por quê? Depois no privado, porque Jesus deu uma xingada neles na frente de todo mundo, né? Esse pai disse: ó, já levei até os teus discípulos, eles não conseguiram expulsar. E aí Jesus dá uma xingada horrorosa, né? Que eu ia ficar morrendo de vergonha se eu fosse Pedro, né? Se eu fosse um deles. Ai, raça incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando irei aturar-vos? Olha só, né? Jesus repreende assim e fica de cara com a falta de fé. Raça incrédula, né? E quando no privado eles vão perguntar para Jesus: por que a gente não conseguiu expulsar essa espécie de demônio? Jesus dá um motivo: por causa da vossa falta de fé. E isso aqui para nós é a primeira grande lição, né? A primeira grande lição para a gente nessa manhã é a força da nossa fé. É onde a nossa fé está afirmada. E olha só que fantástico. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, é pequenininho, 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 é menor das sementes, né? Bem pequenininha, bem miudinha. Nada vos será impossível. Então, para a libertação acontecer, é preciso que a gente tenha fé. Nós precisamos ter o que no nosso coração? Fé. E aí, se a gente vai lá para Marcos, na narrativa em Marcos, a gente vê Jesus também repreendendo os discípulos, mas a gente vê um diálogo entre Jesus e o pai do menino que não tem aqui em Mateus. E olha como é que é esse diálogo, lá em Marcos 9. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe, e o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda. Compadece-te de nós. Olha só esse pai, gente, olha, ó, que vergonha. Chegar diante de Jesus e dizer: se tu pode alguma coisa, nos ajuda aí. E aí Jesus fala assim, ó: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem e socorra a minha falta de fé. Gente, olha esse diálogo aqui, que fantástico. Esse pai levou até os discípulos não deram conta, ele deu um passo a mais, levou até Jesus, chega diante de Jesus, explica, Jesus para ouvir a história dele, Jesus pergunta para ele a história dele, ele pode contar a agonia e a angústia. Olha, desde que ele é criancinha isso acontece, tem dias que joga na água, tem dias que joga no fogo, o demônio quer matar meu filho. Esse pai pode contar a história dele para Jesus. E aí, quando ele tá contando, ele vai pedir de novo. Ele já pediu, mas ele vai pedir de novo, porque ele tá diante de Jesus. Mas olha o que ele fala: se tu podes alguma coisa. Gente, quantas vezes a gente chega diante de Deus e a gente tem a oportunidade de contar e de falar também da nossa história para Deus? Jesus se interessa pela nossa história, isso é muito importante. Jesus se interessa pela nossa história. Jesus se interessa pelas nossas dores. Jesus olha para nós, ele nos ouve, ele nos escuta com atenção.
E aí a gente diz para ele assim, se tu pode alguma coisa, se tu tem algum poder, quantas vezes nós desconfiamos do poder de Deus? Ou pensamos que talvez Deus vai permitir que Satanás continue a fazer esse chafurdo todo que estava fazendo ali na vida daquele menino. Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele chega para mudar a nossa história. Ele é a vida, ele é a ressurreição. Ele nos ajuda com os nossos fardos, ele nos ajuda com as nossas cruzes, mas a palavra de Deus diz que ele nos arrancou das trevas. Ele nos arrancou das trevas e nos colocou lá no reino de Deus. Nos fez filhos de Deus. Olha que coisa mais fantástica, Jesus nos arranca das trevas, como fez com esse menino. Mas esse pai, quando vai falar, e muitas vezes a nossa oração ela é assim, com uma fé bem pequenininha. E Jesus responde para ele, se tu podes alguma coisa, meu filho, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O que nós temos considerado impossível? Jesus vem dizer, tudo é possível ao que crê. E gente, aqui imediatamente esse homem se dá conta. Imediatamente, diz a palavra, ele se dá conta. Eu creio, porque eu não vou perder a graça, eu creio. Mas vem em socorro a minha falta de fé. Eu creio, a fé é pequenininha, mas olha, ela tá aqui. Vem em socorro ao tamanhozinho dela, Senhor. Porque Deus é tão poderoso para fazer o que? Para aumentar a nossa fé. E aí, olha que coisa fantástica. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando extremamente saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam, morreu. E antes um pouquinho disso, lá no versículo 20 diz assim, ó, que eles trouxeram o menino até Jesus. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Olha só, na hora da libertação, lembra que eu falei? Eu acho que a gente vai acabar meditando de novo essa palavra aqui, que a gente meditou lá na nossa quaresma, né, da tempestade. Quando o demônio avista Jesus, ele sabe que é o fim dele. E aí o que ele faz com o menino? O agita fortemente. Se a gente ler essa mesma narrativa lá no Evangelho de São Lucas, a gente vai ver a mesma história sendo contada. E São Lucas vai dizer que ele o agita fortemente, que ele joga ele no chão, que ele começa a espumar. Existe uma agitação antes da libertação. Por quê? Porque o demônio sabe que ele tem que sair. E ele não quer sair. Ele quer vencer, por mais que ele se saiba um derrotado. Então, uma outra lição pra gente, muito preciosa, é lembrar da agitação antes da libertação. Para que a gente não pense, o diabo venceu. Sabe? Porque quando a gente começa a rezar, e Jesus entra assim na nossa vida, lembra que eu falei lá, Jesus tá indo, tem aquele possesso do outro lado. Então, o demônio que tá lá sabe que Jesus tá chegando, sabe que não tem chance com Jesus. O que o demônio faz? Tempestade no mar, para que Jesus nem chegue. A tempestade e a agitação, elas vêm antes da libertação. E olha que interessante aqui, que esse demônio, ele grita, faz cena, tira o menino no chão, e quando ele vai embora, ele deixa o menino como morto. Quantas vezes eu quero trazer isso assim mesmo pra gente pensar na nossa vida. Vão existir, e eu vou dizer assim, ó, já passamos por isso, mas algumas pessoas aqui não passaram por isso e vão passar. Você vai fazer aqui o jejum, você vai sentir uma agitação tenebrosa, porque na hora da libertação, antes da libertação, tem agitação, tem tempestade, porque Jesus está vindo. Eu não vou ficar aqui enfeitando nada para vocês, essa é a realidade da luta espiritual. Existe oposição e resistência, é uma batalha, é uma guerra. Mas quando o demônio vai embora, às vezes ele fez um estrago tão grande que a gente nem se dá conta que ele foi embora. A gente pensa que ele venceu. Porque o menino estava ali como morto. Eles pensavam, as pessoas disseram. Muitos diziam, morreu. E morreu. Não tem mais jeito. É Lázaro. Não tem jeito. Essa aí, Deus perdeu. Nessa vida aí, Deus perdeu. Nessa situação aí, Deus perdeu. Nesse casamento aí, Deus perdeu.
Quantas vezes, antes de uma grande libertação e uma restauração matrimonial, vem um monte de sujeira do passado para fora, vem briga, vem um monte de coisa. Quantos casamentos eu já acompanhei na mesma situação? Antes da libertação, tudo piorar muito. Por quê? Porque vem tempestade, porque vem agitação. Mas aqueles que perseveram rezando e declarando o senhorio de Jesus, clamando por Jesus, resistindo no jejum, resistindo na oração, quando parece que tudo não tem mais jeito, quando Lázaro já está morto há 4 dias, quando o demônio foi embora, mas deixou, parece que para trás a situação morta, mas você é aquele tipo que está ali rezando e resistindo, o que que acontece? O que que acontece se Jesus está ali? A ressurreição. Não. Agora o demônio simplesmente foi embora. Ele foi embora fazendo barulho, mas ele foi embora. E aí o que que acontece? Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele levantou-se. Aí Jesus pega a gente pela mão, pega o casamento pela mão, ergue, levanta e põe para viver. Pega aquelas pessoas que estão no vício, que não tem mais jeito, pega pela mão, levanta e põe para viver. Pega aquele coração duro que não aceita Jesus. Aquela mente que não aceita Jesus. Quantos aqui estão rezando por pessoas que um dia já acreditaram, que um dia declararam Jesus como Senhor? Quantos pais rezam pelos filhos assim? Criaram os filhos na igreja e de repente veio aquela enxurrada diabólica da cultura, do mundo e levou o filho para tudo quanto é porcaria. E você olha pro seu filho e é como esse menino aqui, não tem mais jeito, tá como morto, morreu. É difícil pro coração de um pai, de uma mãe desistir, mas às vezes tem dias que diante da luta, diante da agitação do demônio, até os pais pensam que perderam os filhos pro mundo. Mas nunca se perde um filho pro mundo quando a gente reza. E aí vem uma outra lição pra gente encerrar e rezar, que é o seguinte: em todos os evangelhos Jesus fala, olha, a gente precisa ter fé. Jesus exortou a todos os evangelhos falam da questão da fé. Jesus falou da fé no evangelho de São Mateus para os discípulos, não expulsar pela falta de fé. Aqui no evangelho de Marcos ele fala que eles também são raça incrédula. Ele também perde a paciência com seus discípulos. Em todos os evangelhos ele perde a paciência com os discípulos pela falta de fé. Aqui no evangelho de São Marcos ele exorta o pai a ter fé. Então a fé, para a libertação, a fé está sempre presente. A gente tem a questão também em todos os evangelhos dessa luta e dessa agitação do demônio para não ir embora, ou para indo embora fazer o maior estrago possível. A gente tem em todos os evangelhos a libertação desse menino. Ele é livre. O pai leva ele para casa, o menino livre do demônio. E a gente encerra em todos os evangelhos essa palavra com Jesus falando de uma espécie de demônios. Da mesma forma que nós temos a hierarquia angelical, né? A gente tem essa hierarquia, que não deixam de ser anjos, né? Os demônios. Essa hierarquia de poder, de autoridade, de ação. E há espécies de demônios. Por exemplo, nós sabemos que demônios que têm um nome na Bíblia, né? Por exemplo, Asmodeu, é um tipo de demônio específico que tem uma grande autoridade, influência e poder, né? Então tem aqueles demônios que são soldado raso e tem aqueles demônios que são aqueles generais. Jesus está falando aqui de uma espécie de demônios que exige uma espécie de luta e estratégia espiritual diferente de outros. Os discípulos já tinham expulsado outros demônios, mas para esse tipo de demônio aqui precisava de mais jejum e mais oração. Era força de jejum, força de oração. Então, na nossa vida, às vezes a gente vence batalhas com um tipo de oração, com um tipo de posicionamento. E aí a gente pega aquilo e a gente pensa, né, que é uma receita de bolo e vai tentar botar em outra e às vezes não dá certo. Por quê? Porque para cada batalha há uma estratégia. Por exemplo, aqui hoje, nessa campanha de oração, nós estamos em uma batalha, numa estratégia muito específica. Libertação do mal. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai meditar sobre isso, a gente vai caminhar na palavra de Deus buscando isso. E dentro disso a gente vai fazer orações específicas toda manhã. A gente está fazendo jejum e oração. A gente vai se posicionar com mais oração, com mais rosário, com mais terço. Por quê? Porque Deus está nos dizendo que para essas batalhas que nós estamos lutando, nós precisamos de tudo isso, né? Então essa nossa atenção
que existe uma guerra, existe uma batalha, né? E a gente precisa estar diante de Deus, atento àquilo que Deus vai nos dizer. Atento à forma como a gente vai conduzir a nossa vida no dia a dia diante dessa batalha e dentro dessa batalha, tá certo? Ficam para nós, né, esses ensinamentos hoje, que o Senhor venha ao auxílio da nossa falta de fé, né? Que a gente consiga enxergar para além da agitação do demônio, que a gente consiga enxergar lá na frente, né, a libertação. Eu gosto muito na palavra de Deus quando fala lá, né, no livro de Josué, né, quando conta do cerco de Jericó, né, que fala que Josué, diante daquelas muralhas, né, Josué, ele já via aquelas muralhas no chão, né, ele já via a libertação. O Senhor nos dê essa fé, né, essa fé inabalável nesse momento, né, que a gente não fique paralisado diante de toda a agitação do inimigo, mas que a nossa fé se fortaleça. Amém? Nós vamos rezar agora a oração contra o malefício e a gente vai clamar agora por libertação. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizeste e que podeis tudo transformar segundo a vossa vontade. Vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente ateada 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos. Vós que sois o remédio e o médico das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frusteis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram aos teus servos. Peça agora pelo nome das pessoas que você está rezando. Fazei que em vez da inveja e do malefício lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo, vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor, nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Novamente, fala aqui o nome das pessoas que você está rezando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-os, pondo-os a salvo de todo mal. Por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Senhor, nós clamamos que Tu venha em nosso socorro neste momento, Senhor, em socorro de todas as intenções que cada um está apresentando nessa hora. Em socorro de cada uma das pessoas que cada um está rezando, Senhor. Nós queremos, Senhor, orar nessa manhã em Teu nome, te pedindo, Senhor, que Tu entre dentro das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, que Tu alcance cada uma dessas pessoas que nós estamos orando. Olha para essas nossas intenções, Senhor, olha para essa nossa lista de intenções nessa manhã, Senhor, e tem misericórdia de nós, Senhor, nos traz libertação de toda opressão de Satanás. Quebra, Senhor, todo jugo, toda cadeia de pecado, Senhor, todo pecado hereditário, toda maldição hereditária, Senhor, todo malefício, Senhor, quebra todo efeito, Senhor, nós te pedimos que Tu torne nulo, que Tu torne vão, Senhor, todo efeito de maldição, de malefício, Senhor, que foram proferidos contra as nossas vidas e as vidas daqueles pelos quais nós estamos orando. Nós clamamos, Senhor, pela autoridade do Teu nome, Senhor. Quebra toda a escravidão de pecado, Senhor. Toda a prisão espiritual, Senhor. Toda a prisão de depressão, Senhor. Toda a prisão de ansiedade, Senhor. Todos aqueles males que são espirituais.
e tem se manifestado no físico, Senhor, nas emoções, no corpo, Senhor, pessoas com erupções de pele, com alergias, Senhor, com dores de cabeça, com dores crônicas, Senhor. Nós clamamos agora, Jesus, pelo poder e autoridade do Teu nome, Senhor, que o nosso corpo, que o nosso físico conheça a libertação, Senhor, que vem de Ti. Nós te pedimos, Senhor, que todo voto, que toda maldição, Senhor, que toda automaldição, que toda maldição proferida por boca de pessoas com autoridade, Senhor, sobre nós, sobre as pessoas que nós estamos orando, Senhor, sejam agora quebradas, desfeitas, anuladas pelo poder do Teu sangue, pela autoridade do Teu nome, pelo poder da Tua Santa Cruz. Nós clamamos que Tu envies São Miguel Arcanjo, que Tu envies São Rafael, Senhor, para trazer a cura e a libertação. Que Tu entre, Senhor, dentro dos espaços, Senhor, dentro de casa, Senhor, dentro de espaços de trabalho, trazendo libertação, Senhor. Lugares onde foram feitas bruxaria, feitiçaria, Senhor, onde foi feito magia, onde foi feito malefício, Senhor, onde foi rogado praga, maldição, Senhor, nós clamamos agora que Tu venha quebrar e anular tudo isso, Senhor, pelo poder do Teu nome, da Tua cruz, do Teu sangue, Senhor, e venha trazer libertação a cada um de nós, Senhor. Entra nos espaços onde foi lançado, Senhor, onde objetos, Senhor, de feitiçaria, de bruxaria, Senhor, coisas que foram pagas, feitas para destruir, Senhor, para destruir casamentos, Senhor, leitos matrimoniais, Senhor, camas de casais, Senhor, casais que não conseguem mais chegar um perto do outro por causa de feitiçaria, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus, nós clamamos agora, anula tudo isso, Senhor, desfaz tudo isso. Nós oferecemos a nossa oração e nosso jejum, Senhor, para quebrar tudo isso, Senhor. Clamamos, Jesus, e nos unimos a Ti nessa hora com a força da nossa oração, Senhor. Cremos, Senhor, nós declaramos que cremos, Senhor, nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos no poder do Teu nome, nós cremos na Tua cruz, Senhor. Cremos nesta manhã que Tu vem em nosso auxílio, Senhor, que Tu vem em nosso socorro para nos trazer uma vida nova, Senhor. Nós clamamos sobre a mente, Senhor, tantas mentes, tantos pensamentos, raciocínios, Senhor. Tanto raciocínio, Senhor, de tantas pessoas, Senhor, que estão mesmo dominadas, Senhor, por pensamentos demoníacos, diabólicos, Senhor. Tanto engano, Senhor, mentira. Pessoas levadas ao engano, à mentira, à destruição, Senhor, por esse domínio na mente, Senhor. Quebra todo domínio na mente, todo domínio que Satanás tem tido, Senhor, na mente de tantas pessoas. Nós clamamos agora pelo poder e autoridade do Teu nome, quebra todo esse domínio, Senhor. Todo domínio de dúvida, de incredulidade, Senhor, de falta de fé, de dúvida, de questionamento, Senhor, de questionamento da fé, da Tua existência, Senhor. Nós clamamos agora na autoridade do Teu nome, Senhor, quebra tudo isso, Senhor. Mesmo aquilo que vem de origem familiar, Senhor, que é espiritual, Senhor. Tudo aquilo que é domínio espiritual de Satanás, nós clamamos agora na autoridade do Teu nome, Senhor, que Tu venha trazer libertação. E desde já nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu escuta a nossa oração. Meus irmãos e irmãs, eu sinto mesmo o Senhor entrando em muitas realidades dessas que eu tô comentando aqui, que eu tô falando com vocês. Sinto que o Senhor entra em casas, o Senhor me mostrava casas, lugares onde foi feito magia, bruxaria, feitiçaria. Muitos casamentos destruídos em virtude disso, né? São coisas pontuais, não são para todos isso, né? Não é para todo mundo, não é todo mundo que viveu isso, né? Mas há pessoas que nem sabem, nem têm noção, alguns estão sentindo agora, alguns têm ciência já disso, né? O Senhor está quebrando isso. E sinto no meu coração mesmo que a cada manhã essa vai ser a nossa oração, né? A gente vai insistir pedindo ao Senhor essa libertação. Vamos rezar o exorcismo aqui de Santo Antônio e a oração de São Bento. Eis a cruz do Senhor. Fugi forças inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Senhor, nós te agradecemos por toda a libertação. O Senhor me mostra também pessoas com grande agitação interior nas emoções. E que Ele liberta algumas pessoas já de espírito de suicídio, espírito de morte,
a morte rondando casas, rondando pessoas, né? Via também que algumas pessoas, eu vi uma pessoa específica com depressão, assim, uma pessoa muito mal, uma mulher muito mal, e tem alguém aqui que está intercedendo por essa mulher. Nesses próximos dias, talvez você veja uma agitação. Não se preocupe. Insista na oração, no rosário, no pequeno exorcismo ali de Santo Antônio, na oração de São Bento. Continue rezando essa oração, às vezes ao longo do teu dia, a libertação virá. Muito obrigada, Senhor, por toda a tua graça, e clamamos ao Espírito Santo que venha nos encher agora de unção, de graça, de fervor e de fé. Senhor, Espírito Santo, toma conta agora da nossa mente, do nosso coração, das nossas casas, todos esses lugares, esses leitos matrimoniais, essas casas, esses lugares que foram agora libertos. Nós clamamos, Espírito Santo, vai entrando e preenchendo esses espaços, vem trazendo toda a graça, toda a presença de Deus, uma sensação nova da presença de Deus, Espírito Santo. Nós agradecemos, Senhor, por todo o teu favor, por toda a tua graça, por toda a tua bênção. Pedimos que tu nos lave completamente mais uma vez com teu precioso sangue, Senhor. Que tu destrua e repreenda, Senhor, toda e qualquer tentativa de Satanás de tirar de vingança de nós, Senhor, em virtude dessas orações. Em virtude das pessoas que são alcançadas por essa oração, Senhor, lava-nos com teu sangue agora, Senhor, e nos coloca de pé para viver esse dia, Senhor, firmes na nossa trincheira, firmes, Senhor, no nosso posto de guarda. Em teu nome que nós oramos, Senhor, e agradecemos todo o teu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre. Amém, amém, meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Deu uma travadinha aqui para mim. Mas mesmo aquilo que a gente não sentir alívio, é pra gente lembrar que antes da libertação vem a agitação, antes da libertação vem a tempestade, mas a libertação é certa porque Jesus está vindo. Amém? E o nosso Deus é todo poderoso. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas aqui colocando, né, as suas intenções, a gente reza por tudo isso, apresentamos tudo isso diante de Deus, né, crendo que tudo é possível. Gente, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer. Que Deus fortaleça a nossa fé, amém? Deus abençoe, um bom dia para todo mundo. Vamos convidar quem ainda não entrou para o jejum, vamos convidar. Olha, vocês têm divulgado muito bem, de ontem para hoje deu um salto assim mesmo de